E dessa vez não deu para Tabata Amaral, né? Ela realmente teve que votar, teve que assinar, inclusive, a PEC para redução da jornada de trabalho 6x1. A mesma Tabata que já votou a favor da reforma da Previdência. Mas dessa vez a pressão foi forte, hein? Vamos ver o que aconteceu agora no plantão do Meteoro. Eu errei essa chamada umas 15 vezes, mas foi, né? Dizem que menos é mais. Ó, tô chegando aqui no nosso plantão com a Day Oliveira aqui do lado, @DaianeJOliveira, e o meu arroba do meu novo canal no YouTube, youtube.com/LúcioJúnior, aqui ó, tudo junto, bem facinho, porque hoje eu tô no meu último plantão, então já se inscreve no meu canal lá pra você não perder nada do que vem por aí. Vamos lá, Day, dessa vez não teve jeito, não teve como fugir, não teve como ir pra Paris, nem nada do tipo. Não teve jeito, pois é, né? Ela estava no partido, inclusive, né? Não está mais, mas o partido que ela participava era justamente o partido de uma galera aí que, olha, não tenho como me posicionar agora, eu vou ali para Paris passear um pouquinho, não preciso nem dizer de que eu estou falando, né? Enfim. A Tabata Amaral, ela é uma figura controversa, a gente diz que centro-esquerda muitas vezes é direita, no caso da Tabata não é muitas vezes, ela é uma pessoa com uns pensamentos bem ligados ali há um pensamento liberal que muitas vezes desfavorece, sim, o trabalhador. Vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar aí um tweet da Tabata Amaral, que foi justamente um local em que ela resolveu se expressar sobre sobre assinar o projeto, né, da PEC pelo fim da escala 6x1. E aí ela já começa o texto dessa forma. Antes de assinar, ou apresentar qualquer projeto, eu analiso com minha equipe os seus impactos econômicos e sociais. Eu já começo a ter taquicardia quando ela fala isso, que eu já imaginei. Não vai assinar. Já pensei assim, né? É a minha forma de trabalhar e não foi diferente com a PEC contra a escala 6x1. Assim que o tema entrou em pauta aqui das redes, pedi para a minha equipe analisá-la e hoje decidi assinar essa PEC. Ponto. Assinou a PEC, poderíamos acabar por aí, mas só que a Tabata, ela é muito ladeira abaixo, né? Quando eu falo ladeira abaixo, ela vai tentando desenrolar e justificar algumas coisas que não fazem tanto sentido, mas vamos lá. E ela disse que fundei a Frente Popular de Saúde Mental, sou relatora de um projeto que cria políticas de saúde para pessoas com burnout, autora de um PL, projeto de lei, né, que mensura o bem-estar da população. Todos esses projetos apontam para um problema em comum, a exaustiva carga de trabalho. Não há tempo para lazer, autocuidado ou convívio com a família quando você trabalha 6 dias por semana, quando você não tem dinheiro também, quando você mora longe do seu trabalho, quando você não tem o mínimo de estrutura para fazer isso, né, sequer saneamento básico. E por aí vai, tem muitas outras questões, mas sim, a escala 6x1 é importante. Só que a Tabata ela vai falando, mas o mundo real é mais complexo do que gostaríamos. Só proibir a escala 6x1 não irá resolver o problema. Até aí concordamos. Precisamos pensar em incentivos para as pequenas empresas contratarem, para o tiro não sair pela culatra e esse projeto aumentar a pejotização. Precisamos também garantir que a diminuição da carga de trabalho não reduza o salário mínimo e medir o impacto da nova escala na economia e nas relações trabalhistas. Antes de falar, né, comentar isso, vou trazer o finalzinho do que Tabata escreve, que outros países, inclusive, fizeram essa alteração de carga de trabalho de forma escalonada para prever e controlar efeitos contrários. Tudo isso não está no atual texto da PEC. Espero que aproveitemos a oportunidade para fazer uma discussão qualificada, ouvindo todos os setores em um diálogo que não foi feito até agora. E aí, Tabata se despede, beijos, tchau. Esse diálogo não foi feito até agora, segundo Tabata. Talvez não tenha sido feito até agora porque, de fato, os trabalhadores não têm condições de negociar com o patrão e porque o patrão não tem interesse em reduzir essa jornada, né, para 5x2, por exemplo. E aí ela espera, né, que quem faça isso, se não for justamente os representantes eleitos pelo voto popular democrático para fazer isso. Ela espera que o trabalhador consiga fazer isso sozinho. Enfim, a gente tem aí uma Tabata Amaral, né, que questiona
uma estrutura que vai, sim, precisar de muita mobilização, inclusive mobilização popular, e quando ela traz esse ponto de precisamos pensar em não fazer com que as pessoas, né, não aumente a pejotização, por exemplo, ela esquece que ela foi justamente aquela pessoa que votou a favor de uma reforma da Previdência. E eu tenho certeza, Lúcio, eu boto as minhas duas mãos no fogo, inclusive, sem medo de me queimar, que se a Tabata tivesse no momento da votação da reforma trabalhista, ela certamente votaria a favor da reforma trabalhista com a justificativa que se usou na época. A justificativa de que diminuindo flexibilizando a forma de contratação, faria com que existisse aumento de pessoas trabalhando, aumento de abertura de vagas de empregos. Na verdade, o que a gente viu não foi isso, a gente viu uma precarização da mão de obra e justamente esse efeito da uberização, como o professor Ricardo Antunes classifica esse conceito aí de você contratar todos como PJ e ainda fazer com que o trabalhador ele ache que ele é o patrão de alguma forma, porque ele faz o próprio horário dele, a própria escala, ele decide que ele vai trabalhar ou não. Só que não é assim. Isso é um falso pensamento. Porque quando você diz ao trabalhador, você pode escolher a sua escala, mas se ele não trabalhar de 10 a 12 horas por dia, ele não vai ter o que comer. Você trabalha para você, então você faz o seu horário. De certa forma, no caso do Uber mesmo, tem um horário que tem aumento de fluxo, então ele vai ganhar mais, e ele sabendo disso, ele vai escolher aquele horário. E quando ele não tem um meio de produção, então ele pode ser expulso da plataforma a qualquer momento, a qualquer reclamação, ele não é o dono daquilo ali, essa pessoa ela não tá livre, essa pessoa ela está num processo de escravização, sim, ela está num processo de trabalhar para uma outra pessoa e ainda de forma muito mais precária. É quase um processo de escravização. Tem relatos aí de mototaxistas, de Ubers que chegam a urinar em garrafinhas porque não tem banheiro, não tem pontos que eles podem tomar um banho num dia quente ou beber uma água sem um custo, sabe, coisas desse tipo. Então, isso é muito absurdo, né? Então, quando a gente fala de ter uma escala 6x1, de ter uma escala, perder uma escala 6x1, perdão, de ter uma escala mais humanizada, a gente está falando, sim, de mudar também uma cultura e um pensamento, que é do empregador compreender que para ele manter ali um final de semana funcionando, ele precisa ter uma pessoa que seria um folguista, ele precisa ter uma escala mais flexível, onde pessoas folguem no meio da semana, por exemplo, para que tenham um trabalho ali no final de semana. Existem alternativas para isso. E o governo, a gente sabe, sim, existe uma carga tributária, que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil. A gente tem, enquanto proporcionalmente muitas empresas grandes, né, multinacionais, pagam um valor de tributo que seria abaixo do que proporcionalmente elas faturam, a gente tem pequenas empresas pagando bastante. Então, a gente precisa de uma reforma tributária também. A gente precisa taxar fortunas no Brasil, a gente precisa de muita coisa. Mas a gente também precisa mudar uma cultura, porque a gente não pode esperar que o mercado ele se autorregule. E eu estava ouvindo até o Michel Temer falando sobre essa escala 6x1, e ele falando assim, não, em outros países já tem esse debate, agora com a automação, com a tecnologia, a gente consegue, com menos tempo, menos dias de trabalho, melhorar muita coisa. Não é nem necessariamente sobre isso, sobre a tecnologia, não é sobre a redução de postos de trabalho, questão de tempo, é pensando que esse trabalhador ele não é uma máquina. E a gente pensar na escala que não seja 6x1, a gente, inclusive, vai reduzir custos com a saúde. A gente vai tirar ali do SUS pessoas que estão, né, esgotadas, a gente vai tirar do INSS pessoas que estão encostadas, né, que estão sobrecarregadas, que foram aposentadas ou que entraram no seguro-saúde porque não tem mínimas condições de trabalho. A gente vai aí também mexer em outros setores da economia, a gente precisa pensar sobre isso. E o trabalhador que esteja no momento de lazer, ele também é consumidor, ele também vai consumir, então gera outros pontos da economia. Isso não é pensado, infelizmente. Vou te pedir, Lúcia, por favor, para trazer a nossa matéria, que fala só uma coisa, né? Lembrando que a Tabata Amaral teve a reforma da Previdência aí, que ela votou contra os trabalhadores. Histórico como deputada,
Em 2018, a senhora foi contra o seu partido da época, que é o PDT, e votou a favor da reforma da Previdência. A senhora foi criticada por membros do seu partido e, inclusive, por uma parcela do seu eleitorado. Deputada, a senhora se arrepende de ter votado? De maneira alguma. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha trajetória pública, política, como deputada federal, já há quase 6 anos agora, é de ter mantido a minha coerência, defendido o que eu acredito, mesmo quando isso não era popular, mesmo quando isso não era fácil. E eu acredito que nesse mundo de tanta mentira, de tanta enganação, as pessoas respeitam quem é coerente. O PDT defendeu a reforma da Previdência durante toda a campanha de 2018. O PDT, inclusive, teria a relatoria da reforma da Previdência. E até para mostrar incoerências que existem, é uma reforma dura, não é fácil. Mas a população está envelhecendo. Se a gente não fizer esse debate, falta dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. E aí, apontando as incoerências, não é à toa que o Lula fez uma reforma da Previdência, que a Dilma tentou fazer e que na hora que ministros tentaram falar sobre revogar a reforma da Previdência, na hora o presidente Lula falou, não tem como, os números não permitem. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho é ter mantido essa coerência e também a independência, de defender o social e o fiscal, porque essas duas coisas não são excludentes, elas se alimentam. Então, votei a favor da reforma da Previdência. Votou, é isso. Resumindo, é isso. Pois é. Votei. Resumindo. Um detalhe é que, para começar, a reforma da Previdência não tem déficit. Tem vários estudos que mostram isso, inclusive. Existem aplicações incorretas sobre a reforma. E um desejo de poucos, né, de se extinguir a reforma da Previdência, que tem um princípio de solidariedade. E o que é isso? A gente tem pessoas hoje que estão na ativa trabalhando e pagando, contribuindo para pessoas que não estão mais na ativa, que já pagaram para conseguir esse benefício. Então, ela vai se autoalimentando. Lógico que você precisa ter um número maior de pessoas trabalhando na ativa e contribuindo para não ter um déficit ali. Mas, nesse momento, vários estudos provaram, inclusive, que a reforma da Previdência não tem déficit. Inclusive, eu cometi um erro. A gente teve uma queda aí da DAI. A gente vai passar agora o vídeo sobre a reforma da Previdência em relação ao que o Boulos falou lá na Câmara. Vamos ver. O maior problema que nós temos na Previdência hoje foi produzido por uma decisão totalmente equivocada do Legislativo brasileiro, felizmente não nessa legislatura, que foi a aprovação da reforma da Previdência em 2019. Essa reforma da Previdência fez com que os trabalhadores do nosso país se aposentassem mais tarde e ganhando menos. Como se não bastasse uma vida, às vezes, no trabalho precarizado, informal, no subemprego. Como se não bastasse décadas de contribuição para o INSS, é preciso agora reduzir os ganhos e aumentar o tempo, a idade mínima de aposentadoria. Isso é lamentável. Pronto, Lúcio. Só precisa dessa parte mesmo, né? Porque por causa de gente como a Tabata, a gente hoje trabalha mais de 10 anos do que trabalhava antes da reforma e precisa ainda fazer um cálculo, né, de tempo de contribuição. Você tem que contribuir pelo menos 40 anos para conseguir 100% da sua aposentadoria, sendo que você não pode se aposentar com menos de 65 anos, também para contribuir para ter esse tempo integral. Então, tem uma soma aí que a gente faz, eu não lembro exatamente, é 90 ou 95, mas tem uma soma aí para a gente conseguir se aposentar com 100% do valor, que é algo muito absurdo e que, por exemplo, não se fala sobre o corte da Previdência ou um teto para os supersalários, para quem acumula 4 ou 5 funções e se aposenta depois com mais de R$100 mil. Então, assim, a gente tem muitas questões aí que deveria debater, não a reforma de quem ganha pouco, mas pelo menos dessa vez a Tabata não votou contra o trabalhador, né? Porque em outras vezes a gente já sabe que ela é complicada. É isso, Lúcio. Cara, o que me irrita nesse discurso da Tabata é que ela fica criando esses medos na população que não deveriam ser medos, deveriam ser isso. Vamos debater isso junto também, sabe? Quando ela fala assim, vou assinar essa PEC, mas tem um problema e tal, mas tem outro problema.
Cara, o discurso não precisa ser esse. Você não precisa falar assim, olha, tem um problema lá também que a gente tem que discutir. Sim, é claro, a gente tem que discutir. Tem vários problemas para discutir. Isso não quer dizer que a gente vai esperar para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Não, a gente pode resolver esse. Com esse problema resolvido, a gente vai resolver outro. Ou mesmo nesse debate, a gente consegue resolver mais de um. É para isso que serve o parlamento. É para isso que serve esses debates de PEC. Então, o que me irrita é isso, é esse discurso todo amedrontado. Não, o discurso tinha que ser, votei, aliás, assinei essa PEC para a gente discutir na Câmara não só isso, mas também a melhoria para os pequenos empreendedores, porque isso vai, inclusive, apoiar nisso, apoiar naquilo, sabe? É isso, é vantajoso para o trabalhador e tem como isso ser, sim, vantajoso para o pequeno empresário, diferente do que ficam criando essas narrativas de que, ai meu Deus, o microempreendedor, o pequeno empresário vai falir com isso. Não vai. Não vai. Tá? Então que fique muito claro. Agora, aí esse é o problema, né? Aí a Tabata vem e fala assim, eu vou assinar, minha gente, mas tem um outro problema lá. Sim, é para isso que você está trabalhando. Você tem que trabalhar lá para resolver esses problemas mesmo, Tabata. Então é isso que a gente espera de você, que você vai lá, discute os problemas e ajude a resolver. Não fique só assinei porque vocês pediram. Não é isso, cara. É um baita de um tema importante. Tem outros temas que também levam a esse que precisam ser resolvidos. E ótimo, beleza, vocês têm trabalho para fazer. Vai lá, trabalhem. É isso. Desculpa aí, eu fiquei bolado. Obrigado, Dai. Eu que agradeço, Luz. Na tela para você, QR Code para se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro e também ficar bolado lá no nosso grupo. Todo mundo junto, todo mundo bolado junto. Um abraço.